Sob as luzes ofuscantes de Hollywood, a fama parece uma promessa de eternidade, brilhante, imortal, impecável. Mas para muitas estrelas mirins, essa luz não foi uma bênção, e sim um fogo que queimou tudo o que elas um dia foram. Seus rostos, outrora símbolos de inocência e alegria, hoje contam histórias de lutas que nenhum roteiro poderia prever: solidão, drogas, colapsos psicológicos e identidade perdida. Estas 7 histórias mostram que, por trás do glamour, há um preço alto, um preço que poucos sobrevivem. Da princesa do pop que lutou pela sua liberdade ao herói que experimentou sua própria ressurreição, esta não é uma simples lista, mas um espelho da verdade sobre a fama. 1. Britney Spears. No final dos anos 1990, Britney Spears era mais que apenas uma cantora. Ela era um fenômeno global. Com Baby One More Time e Oops, I Did It Again, ela conquistou não só as paradas, mas também os corações de uma geração inteira. Seu sorriso, sua energia, sua imagem impecável a tornaram o epítome do sonho americano. Mas esse sonho logo começou a ruir. A pressão da mídia, a constante observação dos paparazzi e uma indústria que não tolera fraquezas a levaram à beira do colapso. O mundo assistiu quando ela raspou a cabeça. Um grito por liberdade que quase ninguém entendeu. Por trás das manchetes, não havia uma figura escandalosa, mas uma mulher que lutava por sua própria alma. Hoje Britney não é mais a princesa do pop, mas uma sobrevivente. Após anos de tutela, ela recuperou sua vida, mais forte, mais honesta e mais humana do que nunca. 2. Macaulay Culkin. Nos anos 1990, Macaulay Culkin era o rosto da magia infantil de Hollywood. Como Kevin McAllister em Esqueceram de Mim, ele fez o mundo inteiro rir e se tornou, da noite para o dia, a criança mais famosa da Terra. Seu charme, sua inocência e seu talento cômico o tornaram o queridinho de todas as gerações. Mas por trás da fama, escondia-se uma história de solidão e exploração. Antes mesmo de completar 12 anos, ele ganhava milhões, mas o preço era alto. Brigou com os pais, controle financeiro, infância perdida. O menino de ouro desapareceu dos holofotes e ressurgiu anos depois, completamente mudado, magro, exausto, marcado pelo fardo de seu passado. A mídia o ridicularizou, declarou o perdido. Mas Culkin sobreviveu. Ele se voltou para a arte e a música, buscando paz em vez de manchetes. Hoje ele vive longe do glamour, livre e alheio às expectativas. Sua história é um testemunho silencioso de que, mesmo após a maior fama, é possível voltar a ser humano. 3. Edward Furlong. Em 1991, Edward Furlong, com apenas 13 anos, pisou no grande palco de Hollywood, como John Connor em Terminator 2: Judgment Day. Da noite para o dia, ele se tornou o símbolo de uma nova geração, o garoto rebelde que deveria salvar o futuro. Mas o futuro que o tornou imortal na tela era impiedoso na realidade. A fama veio cedo demais, intensa demais, sem proteção. Furlong mergulhou em uma espiral de drogas, álcool e autodestruição. Os jornais não noticiaram mais seus papéis, mas sim seus colapsos. O rosto do outrora herói inocente perdeu o brilho, os olhos contavam histórias de noites sem sono, de anos perdidos, mas por trás do caos, um lampejo de esperança permaneceu. Furlong lutou para se reerguer, buscou ajuda, tentou reencontrar a pessoa que um dia foi. Hoje ele vive à sombra do passado, mas também à luz do conhecimento. A fama é passageira, a dignidade não. Sua história nos lembra que até mesmo o salvador do mundo, às vezes precisa salvar a si mesmo primeiro. 4. Shia LaBeouf. No início dos anos 2000, Shia LaBeouf era o novo queridinho da Disney, atrevido, engraçado, imprevisível, com papéis em Even Stevens e, mais tarde, em Transformers. Hollywood parecia estar a seus pés, mas por trás do sucesso crescia uma tempestade. A fama não o fez feliz, mas o deixou inquieto. Prisões, escândalos, explosões. Shia se tornou a projeção de um homem que lutava contra si mesmo. Ele disse uma vez que não queria interpretar a arte, mas vivê-la, e foi exatamente isso que ele fez, mesmo que isso quase o destruísse. Suas performances tornaram-se bizarras, suas aparições imprevisíveis, mas no fundo do caos, ele buscava a verdade. Suas tatuagens, suas cicatrizes, seu olhar, tudo falava de dor,
mas também de anseio por redenção. Hoje, Shia LaBeouf não é mais um simples ator, mas um símbolo da eterna batalha entre genialidade e loucura. Ele permanece uma figura contraditória, amado, odiado, mas sempre autêntico. 5. Amanda Bynes. No final dos anos 1990, Amanda Bynes era o rosto cintilante da Nickelodeon, charmosa, engraçada e cheia de vida. Com The Amanda Show, ela fez milhões de crianças rirem e era considerada a criança prodígio da comédia de sua geração. Hollywood a amava, o público a idolatrava, mas por trás da fachada alegre, crescia uma exaustão que ninguém notava. Após anos sob os holofotes, Amanda se perdeu. Problemas psicológicos, drogas e a pressão incessante do público levaram a um colapso dramático. Seus olhos outrora brilhantes pareciam vazios, suas aparições públicas caóticas. A imprensa a transformou em alvo, como se seu sofrimento fosse um espetáculo. Mas Amanda se retirou, buscou ajuda e começou a reconstruir uma nova vida. Pouco a pouco, longe da fama e das expectativas. Hoje ela vive em silêncio, sem câmeras, sem ruído, em busca de paz interior. Ela parou de interpretar um personagem e começou a ser simplesmente Amanda. Sua história não é de um naufrágio, mas de um renascimento silencioso. 6. Brendan Fraser. Nos anos 1990, Brendan Fraser era a personificação do herói de Hollywood, charmoso, atlético, com um sorriso que encantava salas de cinema inteiras. Com filmes como George of the Jungle e The Mummy, ele se tornou uma das estrelas mais populares de sua época, mas por trás da fachada impecável, um lento desmoronamento começou. Lesões físicas devido a seus próprios estantes, crises pessoais e abusos na indústria cinematográfica o fizeram desmoronar. Seu corpo mudou, sua energia se extinguiu e Hollywood se afastou, tão rapidamente quanto o havia celebrado um dia. Por anos, Brendan desapareceu dos olhos do público, até que em 2022 ele retornou com The Whale. Não mais como um herói impecável, mas como um artista vulnerável e profundamente humano. Quando recebeu uma ovação de pé por seu papel, lágrimas escorreram, não apenas de gratidão, mas de libertação. Hoje, Brendan Fraser representa mais do que fama, representa coragem, dignidade e o direito de se reerguer. Sua história mostra que a verdadeira grandeza não está no brilho, mas na capacidade de seguir em frente após a queda. 7. Johnny Depp. Nos anos 1980, Johnny Depp era a personificação do rebelde misterioso. Com sua intensa presença em 21 Jump Street, ele se tornou da noite para o dia o ídolo de uma geração inteira, mas seu verdadeiro gênio só se revelou em papéis como o gentil Edward Scissorhands ou o excêntrico Captain Jack Sparrow. Ele não era um ator comum, mas um artista que transformava cada personagem em pura emoção. Mas a mesma paixão que o tornou imortal se tornou sua maldição. Décadas de excessos, drogas e relacionamentos complicados o levaram à beira do abismo. A guerra pública com Amber Heard transformou sua vida em um espetáculo global. Seu rosto, outrora símbolo de beleza e liberdade, agora exibia marcas de cansaço, de uma batalha interna. E, no entanto, mesmo na escuridão, algo indestrutível permaneceu: seu talento. Johnny Depp hoje se encontra entre o mito e o homem, entre a sombra e a luz. Ele caiu, ele perdeu, mas ele sobreviveu, e isso o torna maior do que nunca. Estas 7 histórias são mais do que apenas lembranças de um brilho perdido. Elas são reflexos de um mundo que nutre com aplausos e destrói com o silêncio. Por trás de cada câmera, cada tapete vermelho e cada aplauso, esconde-se uma pessoa que tenta sobreviver em um sistema que mal deixa espaço para a fraqueza. Alguns, como Brendan Fraser ou Britney Spears, encontraram a coragem para se levantar e reconquistar suas vidas. Outros, como Edward Furlong ou Shia LaBeouf, ainda lutam contra as sombras do passado, mas em todos reside a mesma verdade: a fama não é uma luz que aquece, é um fogo que prova. No final, não é o que brilha que permanece, mas o que resiste. Em um mundo que idolatra a aparência, suas cicatrizes são as provas mais honestas de humanidade. Elas nos lembram que, mesmo na queda, a dignidade existe, e que o renascimento muitas vezes começa na escuridão.